Uma das mais conhecidas roteiristas do país está hoje no programa Gente em Destaque. Drica Lopes estudou roteiro nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, e tem no currículo participações em momentos importantes da sétima arte, como por exemplo, no Festival de Cannes, na França. Drica escreveu cenas da série da GNT Sessão de Terapia, um dos programas mais aclamados da televisão nos últimos tempos, sob direção de Selton Mello. Na nossa entrevista, gravada no Espaço Cultural Carlos Guedes, em Jacareí, Drica, que veio para a cidade especialmente para o bate-papo, vai contar como começou o seu interesse pelo cinema, a infância em São Paulo, sua cidade natal, e as perspectivas para a cultura no Brasil. A cineasta esteve em Jacareí no ano passado para dar oficinas de roteiro e vai contar como foi essa experiência. Aliás, a gente começa a falar sobre isso no programa. Bom, Drica, obrigado pela sua vinda aqui em Jacareí, depois de tanto tempo, né? Não tanto assim. Queria começar a entrevista falando um pouco sobre a sua vinda aqui em Jacareí o ano passado. Fala um pouquinho sobre as suas conclusões do seu trabalho aqui, se foi produtivo, o que você achou do seu trabalho aqui. Tá. Primeiramente, imagina, obrigada por me receber, adoro Jacareí. E ano passado foi muito especial, né? Porque eu tive a oportunidade de vir participar aqui com o pessoal, dar um curso aqui. E agora você me fala, né, o que você acha, como é que foi? É muito interessante porque o curso gerou uma websérie que está no ar, que está acontecendo, que eles estão fazendo. Então é muito gratificante quando você pode ver o fruto daquilo que você teoricamente passou, né, para eles, um pouquinho de teoria, tentou abrir um pouco o olhar deles e ver eles já trabalhando nisso, ver aquele fruto na web, ver também, acho que também está na TV. Então, é muito gratificante. E, para mim, foi mais gratificante ainda saber que Jacareí tem tanta vontade de cultura, que Jacareí está fazendo tanta coisa. Que nem eu estava te dizendo antes da gente sentar, que foi uma surpresa, em pleno sábado, à tarde, por uma palestra, de um workshop de roteiro, a gente ter uma casa cheia. Né? Então, assim, você realmente vê que a cidade está se movimentando, a cidade quer cultura, a cidade tem fome de cultura. Criou um espaço igual esse que a gente está gravando aqui, Exatamente. Que é o Carlos Guedes, que quando você veio, deu a última aula aqui, né? Foi. A gente teve a aula de encerramento, né? A última aula foi, ainda tudo estava começando, estamos arrumando, tal, vai ser assim, vai ser assado. E está sendo tô olhando aqui hoje, gente, está lindo o lugar. Você percebe que ele está vivo, né? Então não é só um espaço onde se faz algumas coisinhas de teatro, algumas coisas, né? Não, ele está vivo, ele está pulsante. Você vê pelas fotos, pela movimentação, pela energia, pelas coisas. Isso é muito legal. E assim é mais uma oportunidade para a comunidade, né? De poder vir. A cidade tem mais um espaço para poder estar aqui, para poder aproveitar. E é sempre gratificante. E depois do curso, você continuou mantendo contato com o pessoal do Jacareí ou só por computador? Então, bom, eu tenho uma produtora em São Paulo, isso dá um trabalho danado. Então, na verdade, assim, a gente se mantém em contato vendo as coisas com que eles fizeram, né? Assistindo ao que foi feito e tal, mas sempre pelo Facebook. Sempre, como é uma websérie, tem muita coisa já no YouTube, o canal deles, que eu entro, vejo como é que tá, vejo qual que é o episódio. Alguns me surpreenderam porque eles souberam tirar das histórias, porque a gente veio conversando. O que foi muito legal foi que a gente veio conversando sobre o que eles iam fazer, né? E aí depois eu pude ter a oportunidade de ver
né? O que a gente conversou, se eles fizeram, para que caminhos eles tomaram. Foi muito interessante. E essa troca de experiências também, você que vem de São Paulo, estudou fora, já participou de festivais fora do Brasil, passar essa experiência para a cidade também é uma coisa importante para você também particularmente, eu Sim, acredito, né? Eu adoro, uma das coisas que eu quero muito fazer esse ano é dar mais aulas, passar mais essa experiência, porque é muito gratificante. E eu tive muitas oportunidades, graças a Deus. Eu me formei lá fora, eu me formei em Los Angeles, na University of Southern California, o que foi uma experiência fantástica. Me formei para roteiro, né? Especificamente de televisão, cinema, e poder passar isso, poder trazer um pouquinho dessa informação, porque, querendo ou não, eles sabem fazer lá fora, né? Tem gente que sabe, mas não está aprendendo muita coisa, né? Eu também não estou aprendendo muita coisa, mas essa troca é muito viva, né? Poder trazer isso. Esse ano que passou, tive a oportunidade de ir para Cannes, né? Para o Festival de Cannes, com um curta-metragem, os bons parceiros, que foi também uma experiência. E eu estava fresquinha, tinha acabado de voltar quando eu dei o curso para eles, então eu pude falar de tudo. Eu estava tão entusiasmada que eu acho que eu injetei um pouco neles aquele. Porque é um outro universo. Quando você está num festival de fora, você vê como realmente eles trabalham e fazem aquele mercado florescer, tudo acontecer. Então, aquilo me mudou. Eu digo que sempre que era uma drica antes de ir para Cannes e uma drica depois de ir para Cannes, porque Cannes, sem dúvida nenhuma, aquilo transcende, é fantástico. E quando que despertou em você essa vontade de aprender cinema? Foi logo na adolescência, na sua infância? Como é que começou isso? Foi na adolescência. Eu comecei com teatro. A minha raiz é teatro. Eu tinha acho que 13, 14 anos, eu decidi fazer um curso de teatro. E aí eu fui atrás, procurei onde tinha, e aí eu fiz em São Paulo, no Teatro Escola Célia Helena, na Liberdade. Na época eu tive o prazer de ter a própria Célia Helena como professora, que foi espetacular. Ela já não está mais entre nós, mas na época estava muito engajada nas coisas. E aí depois que eu terminei o curso, eu fui para a Itália fazer um curso de regia di cinema, regência de cinema, né, direção de cinema. Na verdade, eu acabei ficando pouco tempo, porque foi uma época que a Itália estava meio tinititá, aquela coisa não estava nesse momento glamouroso. E, enfim, mas devagarinho eu fui saindo da frente, né, porque eu fiz como atriz, né, teatro. E aí eu fui devagarinho saindo de atriz, pensando que ia dirigir televisão, cinema e tal, acabei indo para escrever, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, não, eu quero contar história, então eu quero escrever. Então foi da frente, enfim, do palco para trás das câmeras. Na sua família tem alguém, você foi a primeira? Eu sou entre aspas, né, ovelha negra da família, né? Porque os seus pais... Não, eles achavam, tadinhos, meus pais achavam que era só, um cursinho, é bom fazer teatro, né, porque teatro desinibe, ela vai aprender a falar, porque na minha família todo mundo é advogado. Eu tenho um outro irmão que é médico, mas todo mundo é advogado. Não, vai ser bom para ela, para poder desinibir, para falar, né, nos casos, aquela coisa. Qual a surpresa que não desinibiu e tchau, tchau, né? Deixa eles, né? Deixa eles pensarem isso. Hoje está todo mundo tranquilo, mas na época foi complicado. E você também era muito de assistir filmes, ia cinema todo dia, toda semana? Eu sou viciada, eu adoro cinema, adoro séries, né? Esse momento eu estou passando eu até passei isso muito na sala para eles, eu estou passando um momento em que eu estou acompanhando as séries tanto americanas quanto suecas, eu tive a oportunidade na época de trazer uma outra de um outro país. Eu estou acompanhando as séries porque o que a gente está vendo nesse momento é que as séries de TV, como HBO enfim, elas estão fazendo muito mais, vamos dizer assim, elas estão avançando em termos de cinematografia e de texto do que os próprios filmes.
né? Então eles estão muito mais interessantes, as experiências estão sendo feitas muito mais nas séries. Veja Game of Thrones, né? Poxa, aquilo lá é uma série, não um filme. Mas desde pequena eu sempre gostei muito de cinema, eu sempre fui muito ao cinema. Eu cabulava a aula para ir no cinema. E assistia que tipo de filme? Tudo. Eu só não gostava muito, até hoje não sou muito de terror. Eu tenho medo. Eu só todas essas coisas que corta, que dói, que sai sangue. Isso. Eu fecho o olho, olho assim. E é engraçado que quando você está produzindo, você trata como se fosse uma coisa super ok, do dia a dia, pra assistir né? É outra coisa. Agora, quando você está assistindo, o impacto é tão grande, eu não curto, não. E você tinha, assim, ídolo assim, de adolescência, de diretor de cinema, ou um ator de cinema, nada? Você havia ídolos. Ídolos, nossa. E você depois chegou a conhecer pessoalmente, não sei, ou a trabalhar junto? Olha, deixa eu pensar. Quando eu estudei com a Célia, eu tive muita oportunidade de conhecer os amigos dela. Então, Gianfrancesco Guarnieri, aquele pessoal da velha guarda, em que ela tinha muito, assim, mas trabalhar junto. Lima Duarte, eu sempre gostei muito do Lima Duarte e eu tive a oportunidade de trabalhar no mesmo set de filmagem que ele estava trabalhando. E ver aquele homem atuar, sinceramente, é uma lição de dramaturgia, de encenação, de improvisação. E para quem trabalha com roteiro, você tem que estar aberto para a improvisação, né? Porque é aquela coisa mágica que o ator traz na hora. E você vê o cara pegar um roteiro, colocar ele, ainda dar um flavor, dar um toque a mais, você fala, gente, o que é isso, né? Eu tenho que nascer de novo para poder estudar e fazer o que esse homem está fazendo. Mas tem roteirista que se incomoda, né? Se o ator coloca muito caro. Eu não vou falar nomes, mas existe um roteirista, principalmente de novela, um autor de novela, que se você mudar uma vírgula, você sai da novela, você morre, o personagem morre. E é uma coisa que entre nós, roteiristas, a gente tem um sindicato que chama AR, né? Agora eu vou esquecer o nome, mas é AR, Associação de Roteiristas. É ART, alguma coisa. Que a gente se reúne no final do ano para todo mundo, enfim, saber o que está acontecendo. Está em voga a questão do direito autoral, tem uma discussão enorme. E todo mundo se reúne, um olha para o outro e fala, e aí, né? Poxa, mas mudou as minhas palavras? Não mudou. Então é uma discussão gostosa ver isso, né? É interessante. E a gente estava falando do roteiro, especificamente de cinema e TV. Você falou das séries, né, que hoje estão muito mais bem feitas do que os filmes. Que tem também até atores de Hollywood que estão preferindo trabalhar com as séries do que fazer os filmes, né? E, por exemplo, a gente vê no Oscar, teve uma crise de roteiristas que quase o Oscar não acontece. É verdade. Como é que hoje é o mundo dos roteiristas nesse sentido? Tem uma crise... Brasil ou fora do Brasil? Estou falando fora do Brasil pelo que você viu quando você estudava fora, na Califórnia. É muito diferente o sindicato brasileiro Aqui a gente tem uma associação, lá é um sindicato. Então, assim, o sindicato nos Estados Unidos é uma coisa muito forte. Quando, por exemplo, qualquer série que é sindicalizada, que está na televisão, ela precisa ter o registro de todos os roteiristas que estão trabalhando nela. Se por acaso tem um cara que escreveu uma baita de um episódio, manda, o diretor falou demais, ele não pode pôr. Porque se aquele roteirista que mandou não for sindicalizado, é uma pessoa que escreve muito bem, sabe? É um cara que escreveu um baita no episódio. Ele não pode pôr, porque existe um sindicato protegendo o direito dos roteiristas. Se aquela pessoa não está sindicalizada, ele não pode escrever. E se ele entrar no ar, o sindicato vai e a penalidade é muito forte para cima das séries. Seja série, enfim. E tem, se não me engano, é uma porcentagem muito pequena, acho que um roteiro no ano que pode ser vindo de uma pessoa não sindicalizada. É uma coisa assim, eu não vou me recordar direito, mas o que acontece lá é que existe muita... é diferente do Brasil, que a gente tem o autor-diretor, muito aqui. Lá não. Lá você tem um diretor que faz colaboração eventual com um roteirista, com um autor.
Então, aquele que a gente fala assim, né, a crise que deu, foi um problema de não se dar todos os direitos, né, no caso que o sindicato estava pedindo. Então, vamos dizer, subiu o salário do diretor para não sei quantos %. E do autor, não. Como assim, não? O roteirista tem que... Um problema trabalhista, né? Foi um problema totalmente trabalhista, porque tem gente escrevendo lá horrores, está cheio de gente boa que está escrevendo lá, continua. Mas é um problema muito mais de sindicato, de questão muito mais política, do que qualquer outra coisa. A discrepância dos Estados Unidos para os demais países em relação ao cinema é enorme ainda? Tem um helicóptero na cena. Não, tem um som do helicóptero vindo, porque é o que você conseguiu pagar. Mas não é que tira o glamour ou coisa, mas é um outro lado.